Queridos irmãos, amigos e companheiros de jornada terrena, amigos encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos. Pegando um gancho na fala da nossa irmã Rose, é verdade. Como é bom estarmos aqui. Como é bom estarmos na presença de todos vocês. Como é bom estarmos na presença desses amigos espirituais, dessa espiritualidade maior. De José Xavier e a sua equipe, que incansavelmente, por amor a Deus, a Jesus e a nós, eles não desistem. Eles não desanimam. Eles acreditam, eles confiam. Assim como Jesus confia em cada um de nós. Assim como Deus confia em cada um de nós. Porque eles olham para nós e não enxergam simplesmente um corpo, uma persona, mas enxergam em cada um de nós que aqui estamos encarnados e desencarnados. Uma centelha divina. Um espírito imortal. Dotado da potencialidade de vir a ser. Frutos do amor de Deus. Produtos do amor de Deus. Surgidos um dia, como está na questão 121 do Livro dos Espíritos, na condição de simples e ignorante. Simplicidade no sentido da ausência ainda de conhecimento, de consciência, de razão, mas destinados a alcançarmos a condição da plenitude. E para isso o Pai trabalha incessantemente, até hoje, como disse Jesus, por isso eu trabalho também. E a tarefa do Cristo, ela é ininterrupta, com o seguinte propósito. Por isso a importância de estarmos aqui. Por isso dizermos como é bom estarmos aqui. Pois a tarefa do Cristo é fazer com que nós, cada um de nós, desenvolvamos a condição de olhar para nós. Jesus quer que você olhe para você. Jesus quer que você tome consciência de quem você é. Jesus quer que você entenda que você pode, você é grande. Ele não quer ser louvado, mas quer ser compreendido e vivido. Pois ao vivermos Jesus,
a gente vai tomando essa consciência de que nós também somos seres crísticos. Pois essa luz, essa essência, Deus está aqui, aí, dentro de cada um de nós. E partindo desse princípio, tem uma pergunta que ela é interessante para todos nós. Quem eu sou? Quem eu sou? Para Aristóteles, nós somos um ser dotado de razão, de desejos, de potencialidades, com a possibilidade de adquirir virtudes. E ao adquirir essas virtudes, nós temos a condição, a capacidade de nos tornarmos felizes. Porque para Aristóteles, felicidade significa a capacidade de vivenciar virtudes. Jesus caminhava pela multidão. Naquela caminhada, a multidão o tocava, queria ouvi-lo, falar com ele. E de repente alguém toca em suas vestes. Ele para, olha para Pedro e pergunta: Pedro, quem me tocou? Senhor, no meio dessa multidão, como posso eu saber quem te tocou? São tanta gente. Pedro, alguém me tocou de um modo diferente, pois de mim saiu virtude. Aquela mulher, ouvindo a pergunta que Jesus fez a Pedro, ela diz: Senhor, fui eu quem te toquei. Pois há 12 anos sou acometida de uma hemorragia que nada foi capaz de curar. Gastei tudo que eu tinha em busca de auxílio, socorro, mas nada foi capaz de me curar. E sabendo da sua passagem por aqui, da sua presença, eu tinha certeza, Senhor, ao ouvir falar de ti, eu tinha certeza que se eu tocasse em sua veste, eu seria curada. Eu tinha certeza que de ti, mestre, sairia virtude. Jesus olha para ela. Ele simplesmente poderia ter dito para ela ir embora. E estava tudo certo. Jesus fez algo a mais. Ele disse: filha, filha. Quando ele a chama de filha,
há algo interessante aqui. Ele disse para ela, nessa palavra, filha, eu vejo você. Eu volto a incluir você na condição de humanidade. Porque aquela mulher, em razão daquela moléstia, ela era excluída. Estar perto daquela mulher significava ser contaminada pelo mal. Por isso ela era excluída da sua condição de humanidade. Ele então a chama de filha. Reintegrando ela à condição de pertencente. A condição de filha de Deus. A condição de ser humano. A condição de igual. Igual. Aí ele acrescenta: vá em paz. Aquela mulher, no texto bíblico, não tem um nome. Assim como muitos personagens do Evangelho não têm um nome. Aquela mulher, aquele cego, o paralítico, aquela criança. E qual a razão disto? Qual a pedagogia desses personagens não terem um nome? Porque esses personagens representam todos nós. Esses personagens é cada um de nós, é a humanidade. Aquela mulher sangrava há 12 anos. Ela estava cansada. Ela perdia a vida. Ela perdia a sua condição, a sua natureza de humanidade. Assim como nós hoje estamos cansados. Nós estamos cansados. Aquele sangue que se derramava representa a vida que se esvaía. Quantos de nós não estamos sentindo como se a vida estivesse se esvaindo? Em razão da desesperança, do medo, da insegurança, das mágoas, das culpas, das dificuldades, dos conflitos que nós atravessamos no nosso dia a dia, das dificuldades das nossas relações humanas, da distância um do outro, da indiferença, da falta de amor, roubando as nossas vidas, roubando a nossa condição de humanidade. Da nossa falta de fé. Aquela mulher representa a nossa necessidade de voltarmos a confiar. Mas não é o confiar simplesmente passivo,
mas um confiar ativo. O confiar que age, esse confiar que vai na direção daquele que sustenta as nossas vidas. O confiar em Deus. E Jesus fala no Evangelho de João: eu e o Pai somos um. Aquele que vê a mim, vê a Deus. Aquele que vier a mim, vai a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa vida que nós estamos tão carentes, tão necessitados de tomar de volta. Essa vida que nós estamos deixando que se esvaia pelo medo das tribulações, das maldades que a gente assiste todo dia aí no mundo. Nós somos cristãos, acreditamos em Deus, em Jesus, mas às vezes vivemos como que se não acreditássemos. E quando Jesus fala, de mim saiu virtude, eu faço uma pergunta para nós aqui agora. Para que a gente possa fortalecer essa fé, essa confiança, essa certeza. Meus irmãos, de Jesus poderia sair outra coisa que não fosse virtude? Pois cada um de nós dá aquilo que tem. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. E se Jesus é o modelo, é o guia, nós estamos a partir desse modelo, desse guia, desse conhecimento, dessa vivência, estamos construindo em nós essas virtudes. Quando alguém toca em você, o que é que sai de você? Quando alguém toca em você, o que é que sai de você? Quando alguém te ofende, quando alguém te critica, quando alguém te maldiz, quando alguém não atende os seus desejos, quando alguém não atende às suas fantasias, às suas expectativas, o que é que sai de você? Quando alguém toca em você, o que é que sai de você? Ou seja, o problema, meus irmãos, nunca é o outro, o problema é nós. É nós. A proposta do Evangelho de hoje é para que falemos sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra e serão chamados filhos de Deus. Mas não é uma brandura pacífica, covarde, inerte, que Jesus nos chama a atenção.
Mas essa brandura ativa, consciente, consciente. Sêneca, um dos filósofos precursores do estoicismo, nos vem a falar um século antes de Cristo, de que a causa das nossas dores, das nossas hemorragias, as causas do sangramento da nossa alma, está na dificuldade de tomarmos consciência de quem somos nós, de quem eu sou. Está na dificuldade que nós temos de lidar com a vida com olhos de realidade e não de fantasias. A nossa dificuldade de lidar com adversidades, com os problemas que fazem parte da vida. É uma ilusão acharmos que a vida não nos apresentará problemas. O fato de sermos cristãos, sermos espíritas, confiarmos em Deus, nos livra dos problemas. Não é assim. Não é assim. O caminho é construído a partir daquilo que nós escolhemos fazer no caminho. Cada um de nós somos aquilo que escolhemos ser com aquilo que nos apresenta, com aquilo que nos é apresentado. A felicidade não é termos o controle do mundo externo, segundo Sêneca. Mas a felicidade está em termos o controle do nosso mundo interno, a partir daquilo que se apresenta para nós, o mundo externo. É esse estado de consciência. É essa brandura que Jesus propõe para que construamos porta dentro da alma, no terreno do nosso coração. Herdar a terra é a terra da própria alma, a terra da própria existência. Esse terreno fecundo onde Deus plantou a sementinha e que deve ser cultivada por cada um de nós, a partir das nossas escolhas, das nossas decisões, daquilo que nós fazemos com o que se apresenta a cada dia. Por isso a proposta do Cristo é que nós tomemos consciência, para que nós olhemos para nós, olhe para você, veja quem você é, o que você pode. Você é capaz, podeis fazer tudo isto e muito mais, disse Jesus. Freud nos fala que a dor do ser humano está na razão de não sermos senhores de nós mesmos. E você só pode ser feliz a partir do momento que você se torna senhor de si. E o que é tornar-se senhor de si? Trazer do inconsciente para o consciente aquilo que é de fato necessário
importante. Porque enquanto você não transforma esse inconsciente em consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Na infantilidade, de não compreender que o seu destino é construído pelas suas escolhas, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Eu não posso impedir que alguém me toque. Jesus não pôde impedir que aquela mulher o tocasse. Mas ele decidiu o que fazer com o toque daquela mulher. Alguém me tocou, Pedro, pois de mim saiu virtude. O mundo toca a todos nós, todos os dias, todos os instantes. Quantas pessoas tocaram no dia de hoje o terreno da sua alma, das suas emoções e dos seus sentimentos? No dia de hoje, quantas pessoas tocaram em você? E o que você decidiu fazer com o modo que aquela pessoa tocou em você hoje? Porque a grande questão é muito mais de como agimos, assim como nós reagimos. Chico foi visitar alguém que estava no presídio. E aquele detento começou a narrar a ele a causa dele estar ali. A lamentar. Estou aqui, Chico, meu vizinho, tínhamos uma demanda de um terreno, e ele me desaforou, eu fui lá e o matei. Chico para e olha para ele e diz assim: meu filho, você está aqui não foi porque você matou o seu vizinho. Você está aqui porque você não controlou o seu orgulho. O modo como alguém te toca, você não pode ter o controle sobre isso. Mas como você reage a esse toque, cabe a você. A decisão é sua. A decisão é minha. É de cada um de nós. E vamos encontrar no Livro dos Espíritos, questão 785, Kardec nos falando que as duas grandes chagas da humanidade, as duas grandes causas da infelicidade da humanidade, é o orgulho e o egoísmo. Porque enquanto eu não tomo consciência dessas duas chagas que está dentro de todos nós, elas me governam, elas me dominam. Não somos senhores de si mesmo, como diz Freud. E essas duas chagas nos levam a fantasias de querer que todas as nossas expectativas, desejos sejam realizadas. E quando não se realizam, a gente se enraivece, magoa, se enfurece, se encoleriza. A gente agride, a gente maltrata. E se justifica. Olha o que ele fez. Mas e o que eu fiz? E o que eu faço? Como eu faço? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, pois eles herdarão a terra. Serão chamados filhos de Deus.
no sentido de eu e o Pai somos um. Você pode, você é. A música de harmonização da nossa reunião de hoje nos fala de um pastor que conduz as suas ovelhas mas o pastor não exime a ovelha de fazer o esforço de ir pastar, de ir tomar água. Ele não faz isso por ela, ele apenas conduz, mas ela tem que fazer esse esforço, esse sacrifício. Passar pela dor de caminhar para realizar as suas necessidades de manutenção da vida. Caso contrário, a vida se esvai. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quando sofrerdes, não lamentais, mas antes agradecei a Deus que pela dor vos tem marcado em um lugar no céu. Não é uma apologia ao sofrimento. Não é. Mas é uma orientação de crescimento, de tomada de consciência. Tomada de consciência. E nós estamos vivendo um momento importantíssimo de nossas vidas. Importantíssimo. Basta observar o quanto nós estamos cansados da nossa passividade, da nossa inércia, da nossa infantilidade. Estamos cansados. Mas quem terá que fazer esse movimento de curar-se da sua hemorragia somos nós, cada um de nós. Fazer o esforço de caminhar na direção daquilo que nos cura, que nos liberta. Que nos devolve a condição de humanidade, de pertencimento. Construir em nós as virtudes da fé, do amor, da confiança, da perseverança, da construção do reino de Deus, para que de nós saia virtudes, para que de nós se manifeste a felicidade do Espírito, nessa felicidade fantasiosa pelas coisas materiais atendidas, mas a felicidade de um ser melhor, que encontra o significado na troca da multidão. Era uma multidão. Era uma multidão. Nós somos seres, como diz Sêneca, um ser social político. Nós não vivemos sós. Nós somos seres gregários. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos um do outro. Eu preciso tocar em você, para que de você saia a virtude, me abasteça e me cure, assim como você precisa tocar em mim, para que de mim saia a virtude e eu te cure. É uma troca, é uma energia, é um magnetismo que está presente. Para isso precisamos ter virtude. A virtude do amor.
Porque é essa virtude do amor que nos faz encontrar o significado da vida. Da vida. Da vida. Que nos dá a condição de compreendermos o que significa ser brandos. Essa alma que se liberta da agressividade, da indiferença, da insensatez, do egoísmo, do orgulho. Porque a sua dor também é a minha dor. A sua ausência também é a minha ausência. E nós nos construímos a partir daquilo que nós fazemos, das nossas escolhas. Nós aprendemos a amar amando. Nós aprendemos a ser pacíficos pacificando. Nós aprendemos a doar doando. Por isso, estamos em multidão. Por isso, estamos aqui. Como é bom estarmos aqui. Pedro, de mim saiu uma virtude. Quando alguém te toca, sai brandura, sai pacificação, ou ainda sai reação de agressividade, de ódio, de indiferença. Nós somos aquilo que nós construímos dentro de nós. Enquanto você não tornar consciente aquilo que está inconsciente, o seu inconsciente te governa e você chamará isso de destino. E a mensagem do Cristo tem o propósito de nos trazer a consciência de si mesmo. Quem é você? Quem eu sou? Quem eu quero ser? Quem eu quero ser? Mas o que eu estou fazendo para ser quem eu quero ser? Não há milagres. Não há milagres. Há suor. E lágrimas. E perseverança. Determinação. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele fala com autoridade de quem vivenciou, de quem viveu isto, de quem passou por isto. Em outras esferas, absurdamente longínquas, mas ele passou por isso tem autoridade de falar para todos nós. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Confia em Deus, confia em mim. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. No livro Entre o Céu e a Terra, tem uma passagem de uma mensageira onde o seu filho Gregório
já estava há 700 anos no umbral. Há 700 anos, preso no ódio do seu próprio coração. Ela então chama Clarencio para auxiliar naquela tarefa de resgate do filho. E ela diz: Clarencio, precisamos intensificar a tarefa para socorrer Gregório. Ele apresenta sinais de cansaço. Gregório apresentava sinais de cansaço, de ser ruim, de ser mal, de alimentar o ódio, de alimentar a indiferença diante das coisas do Pai. Nós estamos cansados. Mas a decisão é de cada um de nós. Ela é de cada um de nós. É uma escolha. É um propósito. A felicidade que nós tanto buscamos se manifesta nas virtudes que nós nos propomos a construir porta dentro da própria alma, para que possamos ser chamados filhos de Deus. Pedro, de mim saiu virtude. E que essa virtude se manifesta no coração de cada um de nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Muita paz a todos. Que Jesus nos dê a sabedoria, a força, a fé, a coragem, a consciência. Nos auxilie a encontrar essa consciência. Para construirmos em nós o ser que nós devemos ser. Muita paz, muita luz a todos. Obrigado, meus irmãos.